Hoje a gente vai ver do que o Ibovespa é composto e quais as ações têm mais peso em nosso índice. Bem, já que a gente vai falar de peso no índice, a gente não pode deixar de abordar commodities. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia por mais de 2 meses, como é que as commodities impactam em seus investimentos? Vai aqui embaixo, clica no link e baixa o nosso relatório especial sobre commodities e também as ações que têm mais peso no índice. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos falar aqui de 5 ativos no Ibovespa que mais tem peso. Vale tem 15% de peso no nosso índice Ibovespa, né? Petrobras tem 6,59, Itaú 5,03, Bradesco 4,5 e Petrobras 4,5. Essas ações têm mais peso no índice, porém, elas também são identificadas como ações mais líquidas no mercado. O fato é, o Ibovespa ele é concentrado em commodities, né? Muitas pessoas falam, poxa, o nosso índice Ibovespa tem muita concentração em commodities. E o motivo é simples. As exportadoras, principalmente aquelas que mexem com commodities, são gigantes. E quando a gente pensa em empresas small caps, que algumas fazem parte do índice também, elas são menores, elas dependem mais do nosso PIB ou como a economia brasileira vai, ou seja, muito mais mercado interno do que global. E a commodity é um tipo de produto com baixo valor agregado. Isso significa que você não vai ficar vendo qual é a marca que você vai comprar, por que você vai comprar aquele tipo de produto. Eles são sempre simplistas e têm uma produção em larga escala. Por isso, a gente tem a lei da oferta-demanda, que significa muita produção e baixo consumo, a gente tem uma queda de preço. Ou seja, baixa produção e alto consumo, a gente tem um preço que sobe. Agora, o que caracteriza uma commodity? Os produtos de origem primária, então a gente sabe que, por exemplo, o petróleo, que é de origem primária, o minério de ferro, a gente fala também da parte de boi gordo, ou seja, a carne, a proteína no caso, né? Depois é consumo mundial. Todo mundo consome petróleo, minério de ferro para construir, a gente também tem a parte de níquel que a própria Vale produz, a gente tem a soja, o milho, são todas commodities que o mundo inteiro consome. Que tenha pouco ou nenhum processo de industrialização. A soja, apenas você planta, tem a fase da colheita e é vendido o grão. Então tem pouca industrialização nesse caso e é considerado uma commodity a própria soja, né? Grande quantidade de produção, a gente sabe que a Vale tem uma produção em larga escala em minério de ferro, como também as fazendas têm larga escala em produção de grãos. Pouca ou nenhuma diferença entre produto independente da marca ou produto. Realmente, se você for comprar soja de uma fazenda ou de outra, pouco importa, você vai estar comprando a commodity, ou seja, o soja, por isso que tem um valor global e é negociada no mundo inteiro. E permite estocar em grandes quantidades, ou seja, realmente o minério de ferro pode ser estocado, o grão e tudo mais, inclusive a própria carne em grandes frigoríficos, né? Por isso é considerado também uma commodity. A gente pode caracterizar em alguns cenários para a gente identificar o que são commodities para ficar fácil para você. Primeiro é a agrícola, que eu acabei de falar. Milho, café, soja, trigo, açúcar e até mesmo o algodão. Quando a gente passa para minerais, a gente vem aquilo que a Vale e a Petrobras produz, né? O petróleo, o minério de ferro, o etanol e até mesmo o gás natural. E a gente vem para a parte energéticas, né? De madeira, água, geração de energia e produtos derivados de carbono. E por último, a gente tem os financeiros. Não é bancos, tá, pessoal? Mas aí é o real, o dólar, o euro, títulos públicos de governo federal. Então, quando você negociar lá o dólar, né, ele é considerado uma certa commodity porque ele é negociado no mundo inteiro e também tem muita questão de oferta e demanda, por isso os preços variam. Por isso a gente tem dólar contra todas as moedas do mundo. Agora, quais são as principais commodities aqui no Brasil? Bem, a gente é abençoado por um país tropical com bastante coisas naturais ao nosso redor. Por isso, aqui a gente tem uma larga escala de produção de petróleo, minério de ferro, café, soja e boi gordo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Essa forte participação econômica de commodities aqui representa 6,5% do nosso PIB do país, ou seja, realmente é muito relevante essa produção de commodities aqui no Brasil. Algumas das commodities que a gente falou, citou aqui no nosso vídeo, elas podem ser negociadas no mercado futuro na B3. São essas: o dólar, através de mercado futuro, os juros, índices, tesouro, ou seja, o título do tesouro, ouro e petróleo. Todos esses podem ser negociados na B3 através de mercado futuro. Bem, quando o investidor entende que o mercado de capitais ou até mesmo de commodities
tem altas e baixas, ele começa a tirar melhor proveito do mercado. Bem, a volatilidade é um dos principais aspectos observados pelos investidores, principalmente para encontrar oportunidades ou para se proteger também de alguns eventos naturais. A gente tem hoje no mercado um índice chamado VIX, que é o Volatility Index, né, que é do Chicago Board Options Exchange, mais conhecido como VIX mesmo, né, que é o índice do medo. E muita gente utiliza o índice VIX para olhar, principalmente como é que o mercado está mais nervoso, mais volátil, se está com medo ou se tudo está em calmaria. Inclusive, a gente tem uma métrica para olhar o índice de volatilidade. Os valores superiores a 30 estão associados a uma forte incerteza. O recente conflito com a Ucrânia, por exemplo, fez o índice chegar a 37 pontos, ou seja, muita incerteza, ou seja, o índice de volatilidade vai lá no alto e os preços e as ações ficam mais voláteis, principalmente há quedas nesse momento. Bem, para ficar fácil para você o VIX maior que 30 é uma volatilidade alta, ou seja, tem que ficar alerta. O VIX entre 30 e 20, a gente tem um parâmetro mediano, ou seja, é para tomar aquele cuidado, mas as coisas estão mais normalizadas. E aí quando a gente tem o VIX menor do que 20, a gente tem uma calmaria no mar, digamos assim, né? Só para vocês terem uma ideia, durante 2007 e 2008, quando teve ali a bolha imobiliária, a gente chegou no máximo histórico do VIX, que foi 80 pontos. A gente só foi ver quase 80 pontos de novo na pandemia do coronavírus. O VIX, portanto, pessoal, é uma ferramenta muito importante para o investidor se aproveitar das volatilidades do mercado. Agora eu vou apresentar para vocês 3 gráficos de commodities e o que aconteceu desde a pandemia por conta de oferta e demanda, aquilo que a gente explicou aqui. A gente vai mostrar para vocês na tela, então, o gráfico do ouro, petróleo e soja. Bem, o que a gente consta com isso, né, a partir dos gráficos? Que desde o início da pandemia, né, um período de grande instabilidade, commodities como ouro, petróleo e soja se valorizaram bastante. A partir de março dá para entender, né, e perceber também que foram afetadas pela guerra da Ucrânia, outro momento de grande tensão global. Por isso que é importante a gente olhar o VIX, mesmo com ações em alta, a gente vendo ali commodities de vento em polpa, o VIX subindo para 30, tudo tende a ficar mais volátil. Diante disso, é importante diversificar o seu portfólio, né, usando ativos como commodities a fim de proteger o seu patrimônio. Inclusive, não esquece de baixar o nosso relatório aqui sobre commodities e ETFs no ramo de commodities também. Vai lá, clica no link e baixa o nosso PDF. Bem, a gente acabou falando de commodities, volatilidade, a importância de diversificação na sua carteira. E a guerra da Ucrânia continua, né? A gente ainda tem aí um desfecho ainda não concluído entre Ucrânia e Rússia e como isso vai afetar os seus investimentos, né? A gente tem esses dois países como grandes produtores de milho, trigo, petróleo, gás natural, entre outros. E essa guerra pode desencadear principalmente em volatilidade para esses ativos e também, por exemplo, continuar a alta de juros que a gente já tem não só no Brasil, mas em outros países também. É importante a gente ficar atento sempre ao índice VIX e também à diversificação do nosso portfólio. Lembrando, pessoal, que a gente tem aquele PDF sobre commodities, tão importante você baixar para entender um pouquinho do nosso relatório e um pouco mais do que a gente falou aqui no vídeo. Então vai lá, clica no link e baixa o nosso relatório. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir em nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!